acompanha o futebol aí, digamos, não alternativo, já está acostumado com duelos entre times do mesmo estado em competições nacionais, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mas no caso do futebol capixaba, sabemos que este é um evento raro. Há 15 anos não acontece um confronto entre times capixabas em um Campeonato Brasileiro. O último foi ali em 2005, no dia 29 de agosto, um empate entre Estrela e Serra no Sumaré, em 1-1. 15 anos depois, vamos ter finalmente um duelo entre capixabas no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, dia 10 de outubro, vamos ter Real Noroeste e Vitória no estádio Rochão, às 15 horas. Isso se a CBF não mudar de horário. Só para você ter uma ideia de como é raro esse tipo de confronto, esse vai ser apenas o 44º jogo entre times capixabas em nível nacional. E são confrontos marcados por muito equilíbrio. Dificilmente um time se sobressai sobre o outro. Dentro desses 43 jogos que já aconteceram, tivemos apenas 4 goleadas. 2 ali na década de 80, né? Desportiva ganhou do Estrela por 3-0. O Rio Branco venceu o Colatina pelo mesmo placar. Em 2000, o Serra goleou a Desportiva por 6-0. E 3 anos depois, o Rio Branco goleou o Serra por 4-1. Assim como os confrontos entre times capixabas em competições nacionais são equilibrados, os jogos entre o Real Noroeste e o Vitória também são marcados por muito equilíbrio. E também por decidir competições importantes aqui no estado. O primeiro duelo, inclusive, entre as duas equipes surgiu numa final. Final da Copa Espírito Santo de 2010, que o Vitória levou a melhor. E ano passado tivemos 2 decisões. Decidiram o campeonato estadual, que o Vitória também conquistou, e a Copa Espírito Santo, que o Real Noroeste deu o troco. No histórico geral do confronto, foram 25 jogos e o Real Noroeste leva uma vantagem de 3 vitórias a mais sobre o Alvinegro da capital. E detalhe importante para essa partida: o Vitória ainda não venceu jogando no Rochão a equipe do Real Noroeste. Então, um tabu muito importante para o Vitória quebrar, se quiser ir avançando na Série D. Agora, falando de como essas duas equipes vêm para esse confronto, o Real Noroeste, que joga em casa, está na vice-liderança do grupo A5, com 7 pontos, e está invicto jogando no Rochão. Nos últimos 5 jogos atuando em Águia Branca, foram 5 vitórias, incluindo 3 no Campeonato Brasileiro da Série D. O time, no entanto, tem certas dúvidas para o confronto. O lateral Jonathan se lesionou no jogo passado contra o União, e o Aloysio, que entrou em campo, sentiu um leve desconforto e pode desfalcar no jogo do sábado. Os dois são dúvida para o confronto contra o Vitória. Já o Vitória vai para o confronto contra o Real Noroeste animado pela sua primeira vitória. O time finalmente desencantou, batendo o Operário no Salvador Costa por 2-1, e deve vir completo caso não ocorra alguma alteração aí durante a semana. Falando dos destaques das duas equipes, o Real Noroeste tem como os principais nomes ali o meia Igor Santos, que tem 2 gols e 2 assistências, e o goleiro José Augusto, que tem feito boas atuações pela equipe merengue. Já o Vitória, o grande destaque aí é o artilheiro Tony Galego, com 2 gols marcados. Marcou um contra o União Rondonópolis, um belo chute de fora da área, e decidiu o jogo contra o Operário naquela cabeçada que ele ficou preso dentro da rede do goleiro do Operário. Além disso, o Vitória tem um fator importante aí para o jogo contra o Real, que é a estreia do Charles de Almeida no banco de reservas. Inclusive, o último jogo do Charles de Almeida, antes de ir para o Macaé, no início do ano, foi contra o Real Noroeste, treinando o Serra, um empate de 0-0. E o técnico Charles tem um bom histórico contra o Real, jogando lá. Inclusive, foi lá que o Serra deu seu primeiro passo para a conquista do Capixabão de 2018, quando o tricolor serrano venceu o Real Noroeste por 1-0. Aí teve aquele jogo de volta do 4-3 para o Real, mas que dava o título para o Serra ali na ocasião. Então é isso aí, galera. Temos um confronto histórico no próximo sábado, dia 10 de outubro, às 15 horas no Rochão. Real Noroeste e Vitória. Primeiro confronto entre equipes capixabas em uma Série D e o primeiro confronto entre equipes capixabas em qualquer competição nacional depois de 15 anos. Muito tempo que isso não acontece, então vamos ficar acompanhando aí durante a semana como que as duas equipes vão se preparando. Qualquer novidade a gente vai avisando nas redes sociais.
Portanto, siga a gente no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E também não deixe de acompanhar o Futebol Capixaba em outras mídias. Aí temos a Rádio Espírito Santo, temos o Globoesporte.com, TV Real, podcast Uma Ilha um Clube, Futebol Capixaba TV, enfim. Continue apoiando o Futebol Capixaba e acompanhando as notícias. Sabe por quê? Porque aqui nós temos futebol.